Olá, eu sou o Bernardo Fantini, sou discente do programa de pós-graduação em música da UFRJ e sou violista já há alguns anos da Orquestra Sinfônica Brasileira aqui no Rio de Janeiro. A motivação para que eu iniciasse a minha pós-graduação foi a observação da minha vida profissional do desconforto que os músicos em geral sentem ao tocar música do século XX em diante. Esse desconforto é mais pungente no caso dos violistas, porque grande parte do nosso repertório foi escrito do século XX em diante. No entanto, notamos que uma parte considerável dos violistas brasileiros ainda não está familiarizada com as particularidades da performance nesse repertório. Então, esse artigo que eu apresento aqui no 20º Performus chama-se Desvendando o Universo Violístico, uma investigação sobre os violistas e a música de câmara. Eu pretendo apresentar a relação do violista brasileiro a partir da sua formação e experiência profissional com esse repertório e identificar as possíveis lacunas, do que pode ser trabalhado para que os músicos em seus cursos de graduação possam se familiarizar melhor com essa música, Então, para poder coletar as informações dessa pesquisa, utilizei o método quantitativo e qualitativo de pesquisa. Eu, primeiramente, enviei um formulário Google com um questionário para violistas de todo o Brasil, de norte ao centro-oeste, sudeste, com duas perguntas norteadoras, de qual é a maior dificuldade, perguntando qual é a maior dificuldade em relação à performance de música contemporânea e quais as peças do século XX foram trabalhadas. Então, existe uma diversidade de respostas em relação às dificuldades que eu vou apresentar na comunicação oral, e existe uma série de autores que foram trabalhados, principalmente os autores que têm a obra para viola mais conhecida, que é o Bartók, o Alton e Hindemith, e também uma presença grande de autores brasileiros, que é um dado positivo, apesar de 3 pesquisados relatarem nunca ter tocado uma peça do século XX em diante. E a segunda pesquisa foi uma pesquisa que utilizou o método qualitativo, onde eu entrevistei 3 jovens violistas, um recém-formado, outro bacharelando, ainda cursando a graduação, e um jovem profissional atuante, onde eles relatam de forma mais precisa, as suas impressões e o que eles trabalharam em seus cursos de graduação. Também no artigo eu faço uma reflexão a respeito do conceito de gesto musical e dos novos gestos musicais que esse repertório demanda, e a necessidade de se construir novas metodologias para que os estudantes possam se adaptar e se naturalizar mais com o universo performático desse repertório, principalmente com a ampla gama do que se convencionou chamar de técnicas estendidas e que é usada por esses compositores. Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade de apresentar esse trabalho no Congresso. Tenho certeza que será um imenso sucesso e desejo encontrá-los futuramente em outros congressos presenciais. Muito obrigado. Olá, meu nome é Carlos André Veit Mendes, sou violinista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense e sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ e sou orientado pelo professor Marcos Nogueira. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade
estar aqui apresentando o meu trabalho que se chama Lacunas da Formação Acadêmica do Violinista de Orquestra. É um recorte da minha pesquisa de doutorado que tem o objetivo geral de elencar as competências necessárias ao alcance da expertise para atuar como violinista de orquestra, competências essas que podem ser cabíveis no seu currículo de formação, já que a expertise, segundo Erickson, é alcançada apenas na prática, durante um prolongado período de tempo. Nesse artigo, eu procurei levantar algumas lacunas de sua formação sensório-motor individual que ficam latentes ao ingressar nesse mercado de trabalho. O motivo é que o jovem violinista chega muito mais preparado para um concurso de orquestra tocando um repertório específico do seu instrumento do que os excertos orquestrais. O estudo desses excertos é algo ainda pouco incentivado nos programas de curso de bacharelado, pois a formação do violinista se deslocou do foco da performance em conjunto para a performance solo. O violinista de orquestra, ou que quer tocar numa orquestra, se depara após seus anos de formação com intensa prática deliberada individual com pouca ou nenhuma abordagem de excertos orquestrais, a não ser nos conjuntos orquestrais da instituição a que pertence. Ela pode nem ser sinfônica propriamente dita. Então, nesse caso, o aprendizado nesse aspecto acaba sendo por osmose, ou seja, realizado na prática. A orquestra sinfônica também pode ser vista como uma comunidade de prática, o conceito da Etienne Wenger. Um grupo específico de pessoas com propósito em comum e que atuam coletivamente para cumprir esse propósito durante um período de tempo no ambiente coletivo de aprendizagem. Ou seja, é um grupo de pessoas com habilidades específicas para cumprir o propósito em comum. No caso, preparar durante uma série de ensaios um repertório para ser apresentado em um concerto. Então, não pode ser um grupo de pessoas aleatórias. Nesse ambiente, a pressão dos pares para o desenvolvimento coletivo pode ser bastante frequente, o que favorece o desenvolvimento individual de cada um dos músicos, se souber lidar com isso. Nessa comunidade, o violinista de orquestra está inserido numa estrutura hierarquizada. Acima dele tem o maestro, o espalo e chefes de naipe. E precisa lidar com o fato de que as principais decisões artísticas a respeito de sua performance não passam por ele, mas deve ser capaz de cumpri-las de imediato. E para que os músicos atuem no seu melhor nível artístico, precisam ser convencidos pelo regente de que sua proposta interpretativa é a mais atraente possível. Porém, os instrumentistas não devem abrir mão de dois aspectos que são fundamentais para a efetividade da execução, que são ritmo e afinação. Dobson e Gaut destacaram a importância de um conjunto de habilidades agrupadas com a denominação de radar, que engloba ouvir, comunicar-se e se adaptar a outros membros do conjunto o tempo todo durante o ensaio e o concerto, orientando-se através, aqui eu pego emprestado o conceito do Schaffen, orientando-se através dos performing cues, ou pontos de referência, que abrangem aspectos estruturais, expressivos, interpretativos e técnicos, que são determinados basicamente pelo maestro com auxílio do espalo e chefes de naipe. O atributo-chave do radar é a capacidade de medir o foco, já que ser capaz de atuar em um ambiente de alto nível técnico é apenas um requisito básico. Em vez de simplesmente tocar a sua parte individualmente, o performer é sempre orientado pela escuta e vai se adequando à multiplicidade de ocorrências possíveis em seu naipe. Segundo Hagen e Johnson, o aprendizado em uma orquestra profissional envolve aspectos tanto individuais como sociais, e nem sempre as escolas de música são capazes de prover todos eles. E de acordo com Dobson e Gaut, os treinamentos dos conservatórios precisam incluir não só as habilidades sensório-motoras individuais, mas também a capacidade de cultivar boas relações interpessoais. Nessa pesquisa de doutorado, restringo a discussão aos aspectos que extrapolam a formação sensório-motora individual do violinista, com ênfase nas competências técnico-musicais, sejam individuais ou coletivas. Contudo, ainda há um vasto campo relacionado às questões interpessoais mencionadas que ainda carece de ampla investigação. Obrigado por me ouvirem e até a próxima oportunidade. O golpe de arco spiccato se caracteriza pelo arco que sai da corda em cada nota. Galami explica esse movimento do arco como um movimento arqueado. O artigo que estou apresentando trata do desenvolvimento do spiccato numa peça staccato de Osvaldo Franconi, buscando conectar conceitos técnicos com ideias musicais. Sendo o spiccato um golpe de arco que realiza uma articulação, ele serve como uma ferramenta musical para frasear com clareza as ideias musicais do intérprete. O compositor paulista Osvaldo Franconi compôs 21 peças para violino. A peça staccato de Franconi foi composta em 1993 e está na forma ternária. Na introdução, nos 3 primeiros compassos, o piano responde ao motivo rítmico do violino com uma nota a mais. Esse diálogo inicial entre o piano e o violino remete aos duelos dos choros.
Nesse contexto, os instrumentistas demonstram fluidez, facilidade técnica em partes desafiadoras de uma maneira descontraída e muitas vezes brincalhona. Nessa peça staccato, a parte do violino possui quase ininterruptas semicolcheias e a articulação staccato está indicada em toda a obra. Pela velocidade e caráter da peça, essa articulação é executada pelo golpe de arco spiccato. Flash utiliza dois termos para explicar o spiccato, que seria o arco jogado e o arco saltado. Eles são diferentes tanto na maneira com que o arco sai da corda, quanto no resultado sonoro. Nesse arco jogado, o intérprete é mais ativo, pelo arco ser jogado na corda. Já no arco saltado, é o contrário, o arco é mais ativo e o instrumentista passivo, porque o arco sai da corda naturalmente. E diferente do arco jogado, o arco saltado é executado mais próximo da corda, sendo sua saída menos perceptível. Outro ponto é que quanto mais lento o andamento, mais o spiccato irá ser executado na direção da metade inferior do arco. E quanto mais rápido, mais para a metade superior. As dinâmicas e as cordas também influenciam a região do arco que ele deve ser executado. Nas cordas mais graves e nas dinâmicas fortes, o spiccato geralmente é realizado na direção da metade inferior do arco. Já nas cordas mais agudas e em dinâmicas mais piano, ele deve ser tocado mais para a metade superior. As partes do corpo, antebraço e pulso envolvidas na execução do spiccato vão depender da velocidade do trecho musical que será tocado. Por exemplo, quanto mais devagar o spiccato, mais antebraço será utilizado. Já em trechos rápidos, o pulso será mais ativo. Abordando os tipos de spiccato, recomenda-se na introdução da peça staccato que se toque um spiccato mais próximo da corda, porque as notas são mais audíveis. Galâmia chama esse tipo de spiccato cantado. Os pedagogos Gerli e Flash relacionam o aprendizado do spiccato com o détaché, e Gerli enfatiza a dificuldade de alguns violinistas em realizar o spiccato. Uma técnica de estudo para desenvolver e trabalhar o spiccato utilizando o détaché é a de executar détaché no meio do arco, usando pouco arco no ponto de equilíbrio e com a semínima a 90 no metrônomo. Esse exercício pode ser aplicado nos 2 primeiros compassos da peça staccato, de Osvaldo Franconi. Como a peça staccato está inserida no universo dos choros, o intérprete pode trabalhar diversas formas de executar o spiccato durante a peça. Simon Fischer sugere o trabalho de diversos tipos de spiccato para o desenvolvimento e o controle desse golpe de arco, além de criar ferramentas técnicas que podem ser utilizadas para intenções musicais e estilísticas. Nesse exercício, que adaptou ideias de Simon Fischer, se inicia com praticamente ruído e o spiccato vai ficando mais audível. Por exemplo, no mais arredondado, quase na corda e na corda, o spiccato vai ficando gradativamente mais vertical e mais na corda. Galâmia sugere que depois de aprender a executar os vários tipos de spiccato em diferentes velocidades e dinâmicas, deve-se praticar a transição gradual do spiccato cantado para o regular e do acentuado para o oposto. Com os diversos tipos de spiccato e regiões do arco explicadas nesse artigo, é apresentada uma sugestão de execução dos tipos de spiccato e regiões do arco nos 19 primeiros compassos da peça staccato. Existem inúmeras possibilidades de combinações de tipos de spiccato para serem aplicadas nessa peça, mas o ponto central é que, a partir do domínio do spiccato, o violinista será capaz de frasear por meio da articulação. Lembrando que a peça staccato se trata de um choro e a sensação que deve ser passada ao público é de um tocar improvisatório. Os exercícios técnicos apresentados oferecem a experimentação de possibilidades sonoras do spiccato, visando o controle motor, técnico e musical do instrumentista. A metodologia Suzuki foi idealizada e concebida pelo violinista Shinichi Suzuki, tendo como foco ensinar violino para crianças. Para que as crianças pudessem desenvolver a habilidade de tocar violino técnico e musicalmente, Suzuki organizou 10 livros que são crescentes em dificuldade e aperfeiçoamento técnico. O livro 1 aborda os fundamentos da técnica básica violinística. Nele podem ser encontrados técnicas de mão direita e esquerda que servirão como suporte para as técnicas mais avançadas presentes nos livros seguintes. Este artigo traz questões ligadas ao desenvolvimento de 2 golpes de arco trabalhados no livro 1, détaché e staccato, nas músicas Brilha, Brilha, Estrelinha, Variação A e Canção do Vento. O objetivo é analisar a maneira como uma professora aborda esses 2 golpes de arco presentes no livro 1 nas aulas de violino com crianças.
Ele faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento e tem como parte da coleta de dados observações não participantes de aulas individuais de violino com crianças em uma escola que utiliza a metodologia Suzuki. Nele apresento trechos das aulas observadas. Segundo Salles, golpe de arco significa tipo determinado de acentuação e articulação que produz uma sonoridade específica. Alguns exemplos de golpes de arco são détaché, legato, martelé, staccato. No livro 1 podem ser encontrados détaché, staccato e legato. A música Brilha, Brilha, Estrelinha é dividida em 5 variações além do tema. A variação A é composta por semicolcheias e colcheias. As semicolcheias são tocadas détaché e as colcheias staccato. Já a Canção do Vento é composta por colcheias e semínimas, além de pausas de semínimo. As colcheias são tocadas staccato e a semínima détaché. Diferença entre détaché e staccato. Para Fischer, o détaché simples é suave e uniforme. Cada nota se junta à próxima sem uma pausa. É a base para todos os outros golpes de arco porque a velocidade e a pressão são inteiramente uniformes do início ao final do golpe de arco. Já o staccato é definido pelo Groove Music Online por de uma nota individual na performance, usualmente separada das notas vizinhas por um silêncio de articulação. É importante que a criança entenda a diferença sonora entre esses dois golpes de arco. As estratégias identificadas utilizadas pela professora foram modelo sonoro, que é quando a criança imita a sonoridade produzida pela professora. Exemplo de modelo sonoro. Trecho extraído da aula de Gabriela. Agora está na hora da imitação. Tenta imitar meu som o máximo que você puder, disse a professora. Quando Gabriela tocou com um som espremido, a professora perguntou, foi igual? E a criança respondeu, Não, de novo, disse a professora. Depois de eu tocar novamente, o som de Gabriela foi mais suave. Foi melhor, eu gostei. Segunda vez. O modelo do movimento, em que a professora guia o movimento do arco. Exemplo de modelo do movimento. Trecho extraído da aula de Nicolas. Para que as crianças possam ir interiorizando a sonoridade que devem buscar no violino e sentirem como deve ser o movimento, a professora as auxilia a tocar, ou seja, se posiciona na frente da criança, segura o seu violino pela voluta com a mão direita e o arco com a mão esquerda, posicionando o dedo indicador na vareta do arco e o restante da mão ao redor da mão da criança, que está posicionada no arco. Em seguida, a professora conduz o movimento. Depois de guiar uma vez, é a vez da criança conduzir o movimento, e ela deve tentar reproduzir o mesmo som e o mesmo ritmo que a professora produziu anteriormente. A professora também utiliza o discurso verbal como estratégia e exercício de perguntas e respostas, estimulando a prática do pensamento e do raciocínio. Exemplo do exercício de perguntas e respostas. Trecho extraído da aula de Gabriela. Olha o que meu braço faz. Olha aqui meu antebraço. Eu faço assim? Perguntou a professora ao tocar a variação A mexendo só o antebraço direito. Ou é assim? Perguntou ao tocar mexendo o braço todo. Ou é assim? Perguntou ao tocar mexendo bem pouco o braço e com pouco arco. Essa parte até é essa, respondeu Gabriela. Eu tô fazendo que forma? Quadrado, triângulo ou círculo? Perguntou a professora, se referindo à forma geométrica que é feita entre o violino, o braço, o antebraço e o arco, ao tocar na região do meio do arco. Quadrado? Gabriela respondeu timidamente. Um quadrado, né? Vamos tocar mais uma vez pensando nessa forma do braço, mexendo só o antebraço? Perguntou a professora. Sim, respondeu Gabriela. Há vários fatores que podem interferir na sonoridade produzida pelo violinista, como posicionamento da mão direita no arco, velocidade de arco, quantidade de arco, entre outros. A estratégia do discurso verbal pode ser encontrada em um trecho de uma aula de Júlia, a qual é trabalhada a questão da quantidade de arco na realização de staccato. Canção do Vento, eu dou a introdução e você vai usar esse tantão de arco para fazer o staccato, combinado? Mais uma vez. Pronto, já? Ótimo, foi muito bonito, disse a professora. Por meio dos trechos das aulas, foi possível identificar que a professora utiliza as estratégias do modelo sonoro e do movimento, do discurso verbal e também de um exercício de perguntas e respostas. A professora atua como um espelho para as crianças.